Fala, galera. Fortaleça o nosso canal, curta, comenta, compartilhe. Deixa o joinha, não esquece o sininho. Toda quarta-feira, 19 horas, nós estamos aqui com um episódio novo. Quando eu falo muito isso, eu falo que o prefeito Vantuíli acerta muito. Em que sentido? A gente tem que pensar o seguinte, a gente ganhou a ação de royalties. Royalties é um recurso finito. E por que que a gente hoje sempre preza por tentar economizar, guardar e investir? Iguaba hoje ela tem a chance de criar uma independência e não errar como outros municípios, como Cabo Frio, como Rio das Ostras errou. Por quê? Porque em época que eles tinham muito, eles gastaram muito. E hoje a gente tem que gastar com infraestrutura? Tem. A gente precisa estruturar uma cidade para ela crescer como um todo. Mas a gente sempre tem que guardar uma parte. Por quê? Porque aquilo aplicado, você vai começando a cobrir despesas, começando a cobrir despesas. E se as gestões futuras tiverem responsabilidade, vamos sonhar que um dia Iguaba Grande tenha 1 bilhão aplicado num fundo de reserva. Vai render 10 milhões por mês. 10 milhões Dá pra por você mês, fazer a obra a cidade tranquilo. nunca mais quebra. É o que a gente recebe um pouco mais do que isso de royalties. O royalties pode acabar, mas Iguaba nunca mais vai ser dependente de outras fontes de recurso. Entendi. Ela pode crescer como um todo, mas ela sabe que ela vai ter um fundo de reserva para poder se manter e pelo menos manter o padrão de vida das pessoas e o padrão de qualidade dos serviços prestados. Entendeu? Isso é um planejamento a longo prazo. Muito Isso aí. bacana. É a história da cigarra e da formiga, irmão. Se você poupar no inverno, você vai ter. Você falou sobre a questão do monitoramento. Eu gostaria, inclusive, de pensar isso. No dia 6 de junho, não foi a inauguração? Isso. Quem esteve com a gente foi Vantuil. Saiu de Grande lá da prefeitão, inauguração, foi mesmo. esteve conosco, honrou o compromisso. Agradecer ao Márcio Bocão, que liberou ele cedo. Fabinho, eu queria, nesse tempo todo, a gente tem um pouco menos de 8 meses, entre 7 e 8 meses por aí, já deu para colher algum resultado, a gente já tem alguns números, alguns dados, porque assim, comparando com as cidades vizinhas, a impressão que a gente tem é que mesmo que tenha algum evento, a gente consegue ir ali atrás e... Então, as pessoas às vezes Resolver. confundem, Herbert, que o monitoramento, com o monitoramento não vai ocorrer nenhum tipo de crime. Não é isso. O monitoramento, ele te dá uma resposta mais rápida. Eu sempre cito um caso que ali foi assim, a tecnologia usada a favor da população. A gente tinha um empresário daqui da cidade que vendia ouro e ele foi assaltado na sua residência. Só que o cara que assaltou ele estava com a camisa com uma marca, com um desenho, e o cara deixou o carro, um carro que não era roubado, muito distante do local do crime. As câmeras, a gente colocou a característica da camisa e as câmeras começaram a seguir o cara. Caramba. E a gente conseguiu ver o cara entrando num carro e anotamos a placa do carro, que não era roubado, era o carro dele mesmo. Uhum. Tomou sentido Namar. Cadastramos no sistema e, olha, esse veículo participou de um assalto em Iguaba Grande. 3 dias depois, o cara veio de Unamar. Quando ele passou no Morro do Governo, calhou de eu estar na central de monitoramento. Quando ele passou, acusou na tela, olha, veículo envolvido no roubo na cidade, acabou de entrar na cidade. Que isso, cara? Aí acionamos Se o açaia. PROES. Aguentou na Se hora. açaia, irmão. Vai. Não, aí acionamos o PROES, que já estava ali em Cidade Nova, e em frente à feirinha, o cara foi abordado. Na ocasião, eu fiz até um vídeo na frente da Aham. delegacia. O cara foi abordado, o empresário foi chamado, reconheceu o cara, era o cara que tinha assaltado ele. E assim, Caramba. a gente viu que na prática, a tecnologia, cara, ela Ajuda. ajuda muito a segurança pública. E é por isso que hoje a gente tem 178 câmeras e já estamos aumentando. Vamos aumentar mais 80 câmeras em É a segunda 2024. fase. Tá Segunda vendo? A fase. segunda Qual fase briga? é Big Porque Brother, a irmão. gente vai detectando pontos que a gente chama de pontos cegos. Olha, nesse local aqui a gente não tem câmera. Esse Tá local está precisando, ocorrendo. Nesse local. Então a gente já mapeou e a partir desse ano que vem a gente vai colocar mais 80 câmeras para trazer ainda mais segurança aí para os moradores. Maluco, acabou, filho. Não, porque realmente inibe. Proibir não vai. Mas se acontecer, é aquela coisa, a questão da resposta rápida. A população preza por isso e, como você falou, o próprio empresário, ele não vai situar num lugar que, pô, tu botou o pé pro lado de fora, o cara já é assaltado. Não, ali pelo menos a câmera
ela dá aquela segurada. E quem me conhece sabe que eu sou, além de ser servidor público no Estado há 21 anos, eu prezo por ajudar o servidor. A gente sabe que nunca consegue fazer tudo o que quer, tudo o que deseja, mas eu ando muito de cabeça erguida, de não estar agindo de modo hipócrita. A Guarda Municipal, eu sei que tem que melhorar e eles merecem melhorar ainda mais, mas a gente conseguiu aprovar um plano de cargos e salários, a gente conseguiu... Eu lembro, Renato, que quando fui secretário em 2012, a gente sempre tinha dificuldade do fardamento, que um não gostava da farda de um jeito, outro de outro. Eu consegui aprovar uma lei e coloquei o valor em UFIR. Por que em UFIR? Que é atualizado todo ano. Então, não sei se já chegou a R$ 800, mas eram mais de R$ 700 que o guarda recebia para comprar seu equipamento, seu fardamento. E é um fardamento padrão agora. Padrão. A gente conseguiu mudar algumas pegadinhas que tinham, que era risco de função, risco de vida, onde o cara pegava uma licença, não era licença prêmio, era licença castigo, e o cara Caramba. perdia tudo. E quando a gente fez essa mudança, foi para que o cara não perdesse nada, ele pudesse tirar a licença prêmio dele sem ter qualquer tipo de perda. Eu acho assim, temos muito que avançar? Temos. Mas, com certeza, hoje eu provo por números que se eu sair hoje, eu deixo uma ordem pública muito melhor equipada e os servidores muito melhor remunerados do que eu encontrei no início da gestão do prefeito Vantuil Martins. É claro que sem o prefeito Vantuil Martins, nada disso seria possível. Ele é um cara que entende muito isso, ele sabe que a gente não consegue fazer tudo que a gente deseja, mas eu tenho muita gratidão, eu demonstro gratidão todo dia. Eu chego no meu setor, eu agradeço todos os servidores, eu sempre falo que sem eles, nada disso é possível. Falo que o prefeito hoje que não entende que o patrimônio porra, que faz a engrenagem funcionar é o servidor público. Vou narrar O aqui... bicho tá forte, hein? Olha, eu vou narrar... Para descontrair, eu vou narrar aqui um fato. Marcelo é um cara sensacional. Eles me convenceram aí no Cross. É mesmo? Aí, um dia no Cross, cheguei lá, olhei Marcelo, pô, botando 40 quilos de cada lado e jogando pra Isso é cima. mole, bota 60 Aí, pro pai. eu fui lá e botei 15 quilos. Falei, cara, vou... Pô, 15 quilos, pô, o grandão, o cara, pô, só 15 quilos. Falei, não, tô começando agora. Pra ver qual Quando é. eu olhei pro lado, eu olhei minha sogra pegando 17 quilos de cada lado. Que isso, eu joguei o bicho. peso no chão e fui embora. Falei, Marcelo, vou malhar. Tô malhando aqui na academia de Jorginho. Quando eu estiver pegando mais pesado, eu volto pra lá. Porque Pronto. Que isso, pegando mano? menos peso que minha sogra. 17 quilos, velho. É, filho. Minha sogra é crossfiteira, marombeira. Tá um vendo? exemplo. Uma mulher guerreira, professora. Um exemplo aí para as mulheres da cidade. Tá vendo? Família crossfiteira. Grafiteiro. É uma situação engraçada, né, que a gente viveu, é que ocorreu uma situação no meu trabalho e eu fiquei muito irritada com o Fábio, fiquei guardando aquele rancinho, falei, não, eu vou lá, vou falar, vou botar pra fora. Sentei, falei, dei aquele esporrinho, fiquei com rancinho e desde então eu ficava com essa implicânciazinha com ele, né? E ele também não devia gostar muito, porque fui mais dura. E depois foi onde eu me derreti, né? Porque eu criei aquela imagem, fiquei com implicância e ele foi desconstruindo tudo, né? Um homem tranquilo, um homem bondoso. Às vezes, né? As pessoas olham e veem aquela capa dura, né? Mas por dentro é um conteúdo maravilhoso. Gosto que ela falou de... As pessoas acham que o Fábio tem aquela cara e tal, aquele jeito todo. Você, à frente do serviço público, você tem conversado com muitas pessoas e tem desmistificado um pouco isso. Eu arrisco a dizer que dos secretários você é o que tá lá tranquilo, conversando com a galera. Ainda existe essa resistência? Pô, o Fábio é muito fechado, Então, muito reservado na dele. Não, hoje assim, diminuiu muito. Eu brinco às vezes, eu chego de manhã e às vezes tem 30 pessoas. Cheguei até a 40 pessoas já para atender. E quando algumas pessoas me questionavam, cara, você vai atender todo mundo? Eu falo, gente, que bom que essas pessoas estão me procurando. Significa que eu tenho algo bom, né? Que eu, pelo menos, eu ouço. E a maioria das pessoas, infelizmente, eu não consigo ajudar. Infelizmente. Mas eu acho que uma responsabilidade que o gestor tem, enquanto ali está à frente de uma pasta, é ouvir,
escutar e ver o que que você pode fazer para ajudar a pessoa. E mesmo quando não puder fazer, olhar no olho da pessoa e falar, olha, eu estou aqui para te servir, porém, nesse momento, com essa situação, eu não consigo te ajudar. Eu acho que é um sinal de respeito. E eu sempre tentei me colocar no lugar da pessoa que estava ali. Porque aquela vez eu contei uma história, não vou ser repetitivo, mas é muito difícil você querer ser ouvido e não poder ser ouvido. A história do secretário que passou Então, direto. por isso que eu procuro, assim, fazer com as pessoas o que eu queria que fizesse comigo. E não me arrependo, eu acho que é uma coisa que a minha vida toda me fez ser uma pessoa melhor. Meu pai fazia uma coisa que era simples, mas me marca muito. Ele, às vezes aleatoriamente, um dia ele chegava, levanta. Aí ele botava na frente do armário, aí tinha um espelho, aí você ficava olhando, o que que foi, pai? Todo dia você tem que olhar para aquele espelho ali, ó, e ver que e pensar, nada que você fez naquele dia envergonhou nem você nem sua família. Se você fizer isso todo dia e o reflexo que você enxergar for positivo, você está no caminho certo. Quando você começar a enxergar que você está fazendo coisas que poderiam me envergonhar ou te envergonhar, você começa a entender que sua vida está no caminho errado e que tudo vai dar errado dali para frente. E eu prezo muito isso. Eu sempre, quando eu passo por um espelho, é estranho, porque eu olho, eu vejo meu pai falando comigo e eu fico assim, poxa, eu quero todo dia ter orgulho, entendeu? Da criação que ele me deu e ter orgulho assim, dos princípios que ele implementou na minha vida, que eu consegui aí, se Deus quiser, tocar desse jeito o resto da minha vida, fazendo sempre o bem e o possível para viver de modo correto.